gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu separei 10 perguntinhas essenciais que, na minha opinião, elas devem estar presentes no briefing para a criação de um projeto de identidade visual. Então, se você quer saber quais são essas perguntinhas, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. E aproveita para pegar papel e caneta para anotar, para incluir essas perguntinhas no seu briefing. Bom, aqui vão as 10 perguntinhas essenciais que você deve fazer ao seu cliente antes de começar a desenvolver o projeto de identidade visual. A primeira delas, qual é o nome da empresa, da marca do cliente? E se tem algum significado por trás? É importante saber isso porque muitas vezes o próprio nome ali que foi escolhido, que foi definido para a marca, ele já carrega uma história. E é bom saber porque isso pode ser essencial para a criação e para o desenvolvimento do projeto. A segunda perguntinha que não pode faltar: quais são os seus produtos ou serviços? Para que a gente possa desenvolver um projeto, a gente precisa ter esse entendimento de quais são os produtos e quais são os serviços que o cliente oferece. Então, não apenas saber ali, por exemplo, o cliente vende velas aromáticas, beleza, mas me conta mais detalhes sobre esse seu produto. Tem algum produto que é o carro-chefe? Como esses produtos são produzidos? Ou como esse serviço é prestado? Ter informações, ter esses detalhes é essencial, porque isso pode ajudar muito na criação do projeto. A terceira perguntinha é: quais são os seus diferenciais, cliente? Então, entender do cliente quais são os diferenciais que a empresa dele oferece em relação aos concorrentes, em relação a outras empresas que atuam no mesmo ramo. Com essas perguntas, assim, e aprofundando um pouquinho mais essas perguntas, a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a marca, sobre a empresa desse cliente. E aí consegue também conhecer o que torna ela única, o que torna ela diferenciada das demais. A quarta perguntinha que não pode faltar de jeito nenhum para a gente desenvolver o projeto é: quem é o público desse cliente? Mas não tão amplo assim. É claro que a gente precisa saber ali faixa etária, região e tudo mais. Porém, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, talvez chegar na persona desse cliente, para entender ali quais são os hábitos de consumo do cliente, do nosso cliente. Como que esse cliente do nosso cliente se comporta? Entender um pouquinho mais profundamente como que é o cliente do nosso cliente, para que a gente traga isso, para que a gente torne esse projeto muito mais eficaz para o público que o cliente quer atingir. A quinta perguntinha é: quem são os seus concorrentes? E digo que essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Muitas vezes os clientes falam: eu não tenho concorrentes, o meu produto é único, o meu serviço é único, não tem ninguém que faça isso aqui. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais ali sobre esse mercado, sobre empresas que atuam ou num ramo muito próximo, ou de repente não é na mesma região, mas é em outro estado, em outro país. Ter esse conhecimento, ver o que outras pessoas fazem, assim, nos ajuda a entender ali um pouco mais sobre esse nicho de atuação e a como que a gente vai se diferenciar dos demais. Então, mesmo ali que vem aquela resposta, de repente ali: não, mas eu não tenho concorrentes, só eu que faço esse trabalho aqui. Você pode pegar ali e perguntar de outras formas, como por exemplo assim: quais são as empresas que são referências para você nesse momento? Então, aí você já consegue ter um toquezinho aí e ir pescando essas informações para fazer uma pesquisa mais aprofundada e direcionar esse projeto para que ele tenha os seus diferenciais. A próxima questão é importantíssima também e você não pode deixar de fazê-la, que é deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que o canal é relevante e ele começa a recomendar para outras pessoas. Assim a gente vai crescendo cada vez mais, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, tá bom? Então bora que a gente tem mais 5 perguntinhas pela frente. A sexta perguntinha: onde a empresa atua? Ela tem uma loja física? Ela atua só no online? Ela pretende futuramente ter uma loja física ou pretende futuramente abrir um e-commerce? Ter essas informações aí ajudam você a criar um projeto que ele seja usado a longo prazo pelo cliente. Inclusive, dentro dessa pergunta ainda, se o cliente ele tem um espaço físico, eu gosto de perguntar e de pedir algumas fotos sobre como é esse espaço físico, até porque a identidade visual que a gente está criando precisa conversar com o ambiente onde vai ser usado, onde vai ser aplicado. Então fica aí a dica. A sétima perguntinha: quais são os pontos de contato com o público? Vai ser pelo site, pelo Instagram, vai ser na loja física, vai ser lá pelo Facebook? Isso ajuda a gente a entender onde o público do nosso cliente está e também ajuda a gente a criar aí um design que possa atender essas diferentes plataformas. Mas essa perguntinha também serve e também nos ajuda quando a gente vai fazer o desenvolvimento dos mockups para fazer as aplicações da marca. Então, se o cliente fala ali que ele vai usar em um site, vai usar no Instagram, você pode fazer
de repente, mockups que tenham relação com o local aí, onde esse cliente vai usar essa identidade visual, para que ele tenha essa experiência de conseguir ver a marca dele aplicada onde ele vai usar. A 8ª pergunta, aqui eu começo a direcionar um pouco mais para a personalidade da marca, e aqui eu já pergunto, qual é a personalidade da marca? E aqui, se a empresa é uma marca pessoal, beleza, a pessoa responder ali coisas relacionadas a ela. Mas se a empresa não é vinculada a uma marca pessoal, aí eu peço no briefing que a pessoa pense que a marca dela é diferente dela, que é uma outra personalidade. Então eu pergunto, se a sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Quais são as características que definiriam ela? Nesse momento é importante lembrar que a gente está falando da marca, da empresa do cliente e não dele próprio, a menos que seja uma marca pessoal. Deu para entender? Vamos para a 9ª perguntinha. E ela é, qual é a missão, visão e valores da sua marca, da sua empresa? Esses princípios fundamentais ajudam no nosso desenvolvimento do projeto, ajudam a direcionar, ajudam a gente também na conceituação desse projeto. Eles são importantíssimos porque eles ajudam a orientar o design de uma forma alinhada com a cultura da empresa. Agora vamos para a 10ª pergunta, mas fica até o final que vai ter uma perguntinha extra. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque eu quero que o cliente ele consiga fazer o uso dessa identidade visual por muitos anos. Então a pergunta que eu faço é: a empresa pode se tornar outra coisa no futuro? Ou, de repente, atuar em um outro segmento? Se sim, o que seria? E aqui a gente já consegue ter mais informações e, dependendo, a gente consegue criar uma identidade visual que possa crescer junto com a empresa. E agora eu separei uma perguntinha extra que eu sempre faço no meu briefing, que é: você tem alguma preferência de cor, de algo que gostaria que estivesse no projeto ou de algo que não gostaria que estivesse no projeto de jeito nenhum? Esse é o tipo de pergunta que a gente consegue entender as preferências do cliente. E isso é importante também, porque o cliente ele precisa se identificar com a marca dele. Então, sim, essa pergunta também é importantíssima e ela deve ser levada em consideração no desenvolvimento desse projeto. É claro que, além dessas perguntas, existem outras que são extremamente importantes de serem feitas para que um projeto de identidade visual possa ser desenvolvido. Mas essas são as 10 principais que eu separei para vocês. É importante a gente ter clareza, entender sobre o cliente, sobre o que o cliente faz, quais são os diferenciais, quem é o público dele, para que o projeto ele possa ser assertivo, para que ele possa ser feito para o público correto, para que o cliente possa se destacar no mercado e para que a essência da marca dele esteja nesse projeto. O briefing ele é um documento essencial e sem um briefing não tem como a gente seguir para o desenvolvimento de um projeto. É o briefing que vai ajudar a direcionar no processo de criação. E isso não importa o tamanho do projeto, pode ser um projeto pequenininho ou um projeto enorme. O briefing ele vai ser sempre essencial. E ter as perguntas certas ajudam a direcionar esse projeto para um desenvolvimento muito mais assertivo. E se você quer saber um pouco mais sobre briefing, sobre como montar contratos, sobre como ter um roteiro de atendimento, se você quer ter acesso a um e-book aí com todos os processos, como organizar seus processos, definir suas etapas, definir os seus prazos, você pode acessar o meu treinamento, o Processo Além do Design, que eu vou deixar o link aqui no box de informações. Mas agora eu também quero saber, coloquem aqui nos comentários quais são as perguntinhas essenciais que não podem faltar no briefing de vocês. Comentem aqui que eu quero muito conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!